Acessibilidade. Bom dia, arquitetos e engenheiros desse meu Brasil que se interessam pela temática da acessibilidade. Bem-vindos a mais um Garantindo Acessibilidade. O meu nome é Juliana Sabino, eu sou mãe de PCD, especialista em acessibilidade empresária. Atuo com acessibilidade, exclusivamente com acessibilidade desde 2016 e hoje nós vamos continuar, eu acho que hoje nós vamos terminar essa série de lives que eu tenho feito aqui, respondendo aos participantes do meu último evento, Acessibilidade na Prática, que aconteceu no mês passado. E só para contextualizar vocês o que houve por lá. Nós tínhamos um grupo fechado de WhatsApp para os participantes do evento, as pessoas que se inscreveram para aquele evento. E as pessoas tiveram a possibilidade de mandar algumas perguntas para serem respondidas a respeito de acessibilidade dentro de uma pesquisa, de um formulário que eles teriam que responder e lá eles poderiam mandar perguntas para que fossem respondidas. E eu prometi lá para o pessoal do evento que nenhuma pergunta ficaria sem resposta. E é exatamente isso que eu estou fazendo aqui. Já é a quarta live que eu estou fazendo para responder essas perguntas. E eu faço essas lives sempre às sextas-feiras, até terminar todas as perguntas. Então, eu estou respondendo a essas perguntas que foram feitas lá no evento e outras perguntas também que foram feitas durante o evento. Foi uma Masterclass Acessibilidade na Prática. Foi um evento muito bacana, só que como era um conteúdo muito denso, eu não poderia parar para poder responder as perguntas que iam surgindo. Então, eu também avisei aos participantes que estavam presentes lá naquele momento que eu responderia às perguntas, mas em outra oportunidade. E a oportunidade é exatamente essa agora. Então, tanto as perguntas dos participantes do evento, quanto as perguntas do grupo de WhatsApp estão sendo respondidas e serão respondidas, todas elas, promessa é dívida. Então, na última live, eu vi aqui, já preparei onde que eu tinha parado e eu vou continuar aqui respondendo essas perguntas. Então tem aqui, ó. Se você tivesse a oportunidade de ter uma consultoria gratuita comigo, quais perguntas você me faria? Essa era uma das perguntas. Havia questões fechadas e havia questões abertas. E essas questões abertas, que as pessoas teriam a possibilidade de fazer uma pergunta mais direta a respeito de alguma dúvida de acessibilidade que elas pudessem ter. Então, seguindo aqui, ó, eu acho que a gente termina isso hoje, hein? Vamos ver aqui como é que vai ser. Mas se não terminar hoje, talvez se estenda só para mais uma live, porque tem muito conteúdo sobre acessibilidade para a gente poder passar para vocês também. E acessibilidade de uma forma prática, de maneira prática ali do dia a dia, que é exatamente o que eu trabalho aqui na minha empresa. Então, a minha experiência com acessibilidade é de realmente pegar aquela informação, pegar aquele referencial técnico existente nas normas, na legislação e trazer para a realidade dos espaços, das edificações, possibilitando que as pessoas consigam ter uma interação com o espaço de maneira mais fácil, que elas consigam realizar as atividades necessárias nas edificações, tornando-as acessíveis, tornando espaços deficientes acessíveis e possibilitando que as pessoas possam utilizar e desempenhar todas as suas atividades ali, certo? Então, essa foi a última pergunta que eu parei aqui, e eu parei aqui, ó. Se você tivesse, eu vou repetir, se você tivesse a oportunidade de ter uma consultoria gratuita comigo, quais perguntas você me faria? Aí tá aqui. Tudo sobre acessibilidade. Gente, é imenso esse campo e realmente tem muitas dúvidas, tá? Como não especificou, eu vou avançar aqui. Tem uma lista gigante. Eu acredito que muitos profissionais tenham uma lista gigante para falar sobre acessibilidade. A ideia é que sempre que eu fizer esses eventos, eu abra esse espaço para vocês mandarem as perguntas e que de fato, eu respondo mesmo, de fato serão respondidas, tá bom? O que mais? Como aplicar na prática sem erros? Essa é uma pergunta que já dá para... Vou mostrar, para desenvolver um raciocínio em cima dela, que veja bem. Como aplicar na prática sem erros? Isso é uma dúvida recorrente e, na verdade, é algo que eu fiquei pensando como resolver essa questão
de aplicar na prática sem erros, porque como são muitos referenciais técnicos, como eu tenho as normas, como eu tenho a legislação, eu preciso trabalhar essas informações associadas e contextualizadas com o espaço ou com o projeto que eu estou elaborando, eu fiquei pensando exatamente isso, como que eu poderia aplicar aquele conteúdo na prática e sem erros. Então, o que eu fiz? Eu consegui bolar uma maneira de resolver essa questão. E qual que é a maneira? É dando ferramentas para que as pessoas pudessem pegar aquele conhecimento em acessibilidade e já aplicar na realidade dos espaços. E quais são essas ferramentas? Eu elaborei, por exemplo, um checklist, que é o quê? É um documento que você vai lá, item a item, em cada espaço de uma edificação, considerando desde o primeiro contato que você tem com aquela edificação, seja na calçada, depois acesso, não, é calçada, depois estacionamento, que é um outro tipo de primeiro contato, né? A calçada para uma pessoa que esteja ali, para um pedestre, e o estacionamento para alguém que esteja em um veículo. Então, tem o checklist para calçada, tem checklist para estacionamento, tem checklist para acesso, circulação horizontal, circulação vertical, mobiliário, sanitário. Então, assim, eu consegui pegar toda essa informação da norma e passar um pente fino para você pegar. Tem isso aqui, tudo que eu preciso está contemplado aqui, não vou deixar nada para trás. E um checklist referenciado. O que isso quer dizer? Que todos os itens desse checklist, que são que você vai lá para poder fazer a verificação se está atendendo aquele quesito ou não, tem lá qual é o item da norma ou da legislação que foi utilizado como base para você fazer aquela verificação que está ali em cada uma das linhas do checklist. Tá? Então, é uma ferramenta justamente para resolver esse tipo de questão. E essa ferramenta é uma ferramenta que eu ofereço para os meus alunos do TAG, que é o Treinamento Acessibilidade Garantida, que é o meu treinamento em acessibilidade, que ele tem um viés de aplicação mais prática das leis e das normas, e ele conta com essa ferramenta para que as pessoas consigam ir lá e já fazer a verificação de edificações ou de projetos que estejam executando, de maneira assertiva, de maneira a não deixar nada para trás, de contemplar todos os itens de acessibilidade necessários para tornar espaços, edificações, projetos acessíveis, tá? Então existe isso, que é uma ferramenta que eu já disponibilizo lá para os alunos do TAG, mas que você pode também, a partir do acesso que você tem a esse referencial técnico, ir construindo o seu conhecimento para que você consiga ter esse tipo de assertividade, esse nível de segurança para você conseguir executar o seu trabalho considerando os requisitos de acessibilidade, usando sempre referenciais técnicos e fonte primária, que é o que eu incentivo os meus alunos a fazerem também, utilizarem sempre fonte primária, quer dizer, as normas, a legislação, entender onde que você vai buscar esse material. Tem a biblioteca de normas que é disponibilizada lá no TAG também para os alunos. Então, à medida que você tem essas ferramentas, vai buscando informação dentro do referencial técnico, vai se familiarizando com a linguagem que tem ali na norma, você vai a cada dia construindo esse conhecimento, construindo essa segurança para atuar com acessibilidade em projetos ou adequação de edificações já existentes. Então, é uma forma prática, foi uma maneira que eu consegui fazer para viabilizar que qualquer profissional, qualquer arquiteto, qualquer engenheiro que tenha uma noção mínima de projeto, de avaliação de edificações, consiga realizar um tipo de avaliação para acessibilidade na prática e tendo segurança de que não está deixando nada para trás, ok? Então, existem esses caminhos para você conseguir como aplicar na prática e sem erros, ok? Que mais? Como foi o seu início? Bom, o meu início foi assim. Nossa, já contei essa história algumas vezes, mas o meu início foi a partir da verificação da necessidade por situações pessoais que eu passei aqui
por falta de acessibilidade. Eu não sei se você sabe, todo mundo sabe, eu tenho uma filha que é PCD. Atualmente ela tem 14 anos, a Laurinha. E eu sou engenheira, né? Minha formação é em engenharia. Eu sou engenheira, trabalhava com cálculo de estruturas de concreto armado. E tinha lá o meu emprego bem remunerado. E por essa questão da falta de acessibilidade e por perceber que poucas pessoas detinham esse conhecimento de saber o que de fato era obrigatório para tornar espaços ou edificações acessíveis, eu, inclusive, entre profissionais, que eu busquei também informação com alguns profissionais e poucos sabiam responder exatamente o que era necessário ser feito, eu decidi que eu me especializaria nessa área. Então eu busquei o referencial técnico, fui entender como que era, não sabia a dimensão que era, o tanto de coisa que era necessário estudar, mas eu tinha uma motivação forte, que era entender o que de fato a Laurinha teria direito, o que de fato os espaços precisariam ter para garantir que as pessoas tivessem essa possibilidade de atuação, de interação facilitada com os espaços. Porque o que eu via? Eu via que ela tinha muitas capacidades. Eu sempre optei por ver isso. E eu via que a capacidade que ela tinha, ela era prejudicada pela falta de acessibilidade dos espaços. Ao mesmo tempo, eu não entendia muito bem o que de fato precisava ser feito. E como eu disse, como eu percebi que havia essa carência, porque assim, mesmo sabendo que tinha algumas coisas que eram obrigatórias, eu percebia que os donos dos espaços, eles também, em alguns momentos, procuravam soluções e também não encontravam. Aí eu falei, quer saber? Eu acho que eu vou entrar nessa, eu vou estudar, eu quero entender o que é isso. E à medida que eu fui estudando, fui entendendo a vastidão daquele material, aí eu fui vendo que não era só a norma, então eu estudei a norma, aí eu vi que tinha mais materiais, que havia mais normas e que havia também a legislação que precisava ser trabalhada ali em conjunto, que é diferente quando você tem uma situação de projeto e quando você tem uma situação de uma edificação existente, que você deve considerar várias questões que vão estar sendo tratadas lá na legislação. Então você tem alguns caminhos que você deve seguir para tornar espaços acessíveis e para projetar edificações acessíveis. Então, tendo contato com essa bibliografia, com todo esse material, com todo esse referencial técnico, eu vislumbrei a possibilidade de pegar aquele conhecimento, aperfeiçoar a cada dia. Eu estudo até hoje a norma, eu tenho aqui tudo impresso, tudo marcado, e eu sempre preciso revisitar a norma para poder atuar aqui mesmo nos meus serviços técnicos. Então, com esse estudo, eu fui lá e decidi oferecer algumas soluções no mercado para atender a essa demanda por acessibilidade, que eu fui percebendo lá, quando eu fui estudando a legislação, que essa questão da acessibilidade, ela era obrigatória para todos os espaços e edificações. E não era uma questão de fazer só por vontade, porque eu vou ser uma empresa ou um espaço socialmente responsável. Não. É uma questão de você atender a acessibilidade por uma questão de obrigação legal. Então, é previsto na legislação que os espaços devem ser acessíveis. E como eles vão ser acessíveis? Vão ser de acordo com os referenciais técnicos das normas, e na legislação também tem alguma coisa que fala como que essas edificações e espaços devem ser acessíveis. Então, vendo essa obrigatoriedade, vendo essa carência de informação de profissionais capacitados para resolver questões de acessibilidade, eu resolvi empreender e passei a oferecer as soluções de acessibilidade no mercado. Foi assim, resumidamente, que eu comecei. Então, isso foi lá em 2016. A minha empresa, Master Acessibilidade, é dessa época. Atualmente, nós atuamos ainda no mercado, nós oferecemos produtos para acessibilidade, serviços para acessibilidade, e o que eu ensino aqui é
arquitetos e engenheiros. Nem falei no começo, né, gente? Vou falar agora, então. Que nesse espaço aqui eu ensino arquitetos e engenheiros a dominar a aplicação prática de leis e normas de acessibilidade e como faturar com esse conhecimento, que é exatamente o que eu faço aqui, que há muitas possibilidades, é um campo enorme e absolutamente carente de profissionais. Então é isso que eu ensino aqui, eu ensino o que eu faço aqui na minha empresa, ok? Avançando aqui, ó. Como devo definir rotas acessíveis eficientes com traçado claro de piso tátil? Gostaria muito de ter essa consultoria. Gente, piso tátil. Piso tátil é um assunto muito grande e muito complexo. É complexo e é simples ao mesmo tempo. Porque quando você entende a dinâmica ali como que é, aí já é mais fácil de entender. Vou falar resumidamente aqui. O que é o piso tátil? Você tem lá o piso tátil modelo alerta e modelo direcional. Eu tenho um modelo alerta aqui que eu sempre pego ele, que é esse aqui, ó. Direcional, eu acho que eu tenho ele também. Ui. A bagunça da pessoa. Pera aí, deixa eu arrumar aqui a bagunça que eu mesma fiz. Então, eu tenho esse piso tátil aqui, que é o modelo alerta, e tenho o piso tátil modelo direcional. Acho que eu tenho, deixa eu pegar aqui o direcional. Cheio das coisas aqui. Então, o que é? Piso tátil modelo alerta, que é esse das bolinhas, e tem o piso tátil modelo direcional, que é esse aqui, né? Desses traços aqui que vão fazer o direcionamento. Eu tenho uma norma só para piso tátil, NBR 16537, que a última revisão dela, inclusive, é de 2024. E eu tenho alguns requisitos para serem atendidos com relação a piso tátil. Um deles é a questão de contraste de luminância. Lá na norma eu tenho a especificação de tamanho, de altura desses relevos, qual que é o formato desses relevos, tanto para o alerta quanto para o direcional. Então eu tenho uma especificação aqui dessa tipologia e eu tenho a aplicabilidade de cada um desses dois modelos. Então eu tenho lá a parte piso tátil alerta, piso tátil direcional. O alerta, ele é mais categórico. Então ele tem lá, você vai precisar instalar o alerta nessa situação e nessa situação. Que é o quê? Início e final de desníveis, sejam escadas, sejam rampas, sejam degraus isolados. Eu tenho a situação de piso tátil de alerta para escada rolante, escada com grêmio. Então lá ele fala de várias situações de como que você vai fazer para instalar essa sinalização tátil no piso. Fala critério de largura mínima da sinalização. Quando eu tenho objeto suspenso, é mais categórico. A dúvida principal dessa pessoa aqui é mais com relação a esse piso tátil direcional aqui. Olha só o que ele falou. Como devo definir rotas acessíveis eficientes com traçado claro de piso tátil? Aí que tá. Quando você está trabalhando a acessibilidade de um espaço, você tem que entender como que é aquele espaço ali. E cada espaço vai ter características únicas. Certo? Às vezes você faz uma avaliação para um espaço que vai ser diferente de outro espaço, porque ele vai ter características diferentes. Então, o que eu falo, inclusive, é o meu método, que é o mapa da acessibilidade, que eu ensino lá no TAG, que é o treinamento de acessibilidade garantida, é o meu treinamento. Uma premissa desse meu método, que eu vou falar para vocês aqui, é, primeiro, dinâmica de utilização do espaço. Porque é o tipo de informação e é o tipo de percepção que nós profissionais precisamos desenvolver para conseguirmos dar esse tipo de solução que essa pessoa mandou essa dúvida aqui. Estou falando dessa pessoa porque o questionário ele não é identificado. Então, não sei quem fez a pergunta, eles mandaram as perguntas lá, não sei quem fez a pergunta. Então, o que acontece? Você precisa entender a dinâmica de utilização do espaço. O que é a dinâmica de utilização do espaço? É assim, imagina você chega num prédio comercial ou qualquer outro espaço pela primeira vez. Como que você vai se comportar? Como que você vai proceder? Exemplo, se é um prédio comercial, você chegou a primeira vez. Você vai chegar na porta daquela edificação, vai olhar em volta e vai procurar algum local de atendimento para você fazer o que você está buscando ali naquele espaço.
certo? Então você vai se direcionar para um balcão de atendimento, vai tirar suas dúvidas e depois vai ser encaminhado para você resolver a questão que você foi ali para resolver. Outro exemplo, dinâmica de utilização de espaço para um cinema. Como que é? Você primeiro vai entender onde é o cinema, vai chegar, vai ver quais são os filmes que estão ali em cartaz, vai se dirigir à bilheteria se você ainda não comprou o ingresso pela internet antes, enfim, hoje em dia tem outras situações também, mas pensando assim, de maneira trivial. Aí você vai se dirigir à bilheteria, vai informar para o atendente qual é o filme que você quer, vai lá comprar o seu ingresso, depois vai se dirigir à sala do cinema, vai lá buscar, sentar na sua cadeira, assistir o filme. Então é a maneira como você utiliza aquele espaço. E essa dinâmica de utilização de espaço, ela existe para qualquer espaço, para qualquer edificação, qualquer uma. Só que o que a gente precisa fazer, nós profissionais, é treinarmos essa percepção de como que é cada etapa, passo a passo dessa interação com a edificação. Porque nós fazemos isso já sem pensar. Nós fazemos de maneira muito natural, muito automática. Então, primeiro, você percebendo qual é a dinâmica de utilização do espaço, você tem que pontuar passo a passo quais são as ações que serão tomadas na interação com aquele espaço que você estiver analisando ou projetando. Tá? Feito isso, entendendo qual que é a dinâmica de utilização do espaço, qual que é a segunda premissa desse meu método? É você fazer um exercício de empatia, que é você se colocar na situação de outras pessoas. E no caso de pessoas que têm algum tipo de deficiência, algum tipo de condição diferente, falta de mobilidade, deficiência, então entender, tá, então a dinâmica de utilização do espaço é essa aqui, eu vou proceder dessa forma. Como seria isso se eu fosse uma pessoa com deficiência física? Se eu estivesse em cadeira de rodas? Se eu fosse cego? Se eu fosse surdo? Se eu fosse amputado? Se eu fosse uma pessoa obesa? Se eu fosse uma pessoa com mobilidade reduzida? Então, entender como seria essa dinâmica para todo tipo de público e se nessa interação existe algum tipo de barreira para que aquela atividade, aquela etapa da utilização da edificação seja vencida, tá? É uma segunda etapa. Trazendo isso para a questão do piso tátil, o que é o piso tátil? O piso tátil, ele vai ser, vão ser esses elementos aqui que serão utilizados com algumas funções. Uma delas é alertar para situações perigosas, que é o caso de você colocar o piso tátil em desníveis, tem uma rampa ali. Como é que você vai alertar uma pessoa que não enxerga que tem uma rampa ali? Você vai colocar o piso tátil de alerta. Essa rampa vai estar associada a um corrimão, então a pessoa já vai conseguir, já vai ter um contato ali com o corrimão, ela vai descer aquela rampa, e descer ou subir, né? E no final daquele percurso vai ter outra sinalização, vai entender que aquele desnível ali acabou e vai seguir o seu processo de interação com a edificação. Então eu tenho situações bem definidas para o piso tátil de alerta, que é esse aqui, e o direcional, como que você vai fazer? Entender as características daquela edificação. E saber que o piso tátil, o direcional, ele vai dar o direcionamento de áreas de circulação dos espaços que as pessoas vão conseguir transitar, circular com segurança. Porém, ele tem que ser usado da maneira correta. Um exemplo claro disso é o seguinte: você analisando uma edificação, você vai entender quais são as áreas de circulação e o que as pessoas vão poder utilizar como referência para circular naquela edificação com autonomia, com segurança. Então, se ela se depara em algum lugar daquela edificação que é uma área de circulação, que seja um corredor, certo? Um corredor bem delimitado, ela já vai ter como referência as paredes, que é o que a gente chama de referência edificada, linha guia. E essa linha guia não precisa ser necessariamente uma parede. A qualquer objeto físico com altura de no mínimo 5 centímetros, seja uma guia de balizamento, que seja detectável pela pessoa em bengala, com a bengala de rastreamento, já serve como linha guia. Então, se eu tenho um corredor que eu tenho a parede, a pessoa já vai conseguir se orientar por aquela parede. Então, você tem que pensar, se a pessoa vai se orientar por aquela parede, eu preciso tirar qualquer obstáculo que tenha naquela referência que a pessoa vai utilizar para circular por aquele espaço.
E se é algo que eu não consiga remover, como por exemplo um extintor de incêndio suspenso, eu preciso sinalizar aquele extintor também com o piso tátil de alerta. Tem lá como que você vai fazer isso. Eu tenho que sinalizar aquele extintor ou algum outro elemento suspenso que venha a ser uma situação perigosa para uma pessoa com deficiência visual que vá passar por aquele espaço. Isso é um ponto, ok? Agora, se eu não tenho referência edificada, se eu passei por algum lugar que eu não tenho referência nenhuma, é um lugar amplo, com falta de informação, e eu preciso direcionar as pessoas para que elas acessem, para que elas utilizem os espaços. Aí eu vou usar o piso tátil direcional para fazer o direcionamento. Então, o meu layout de piso tátil, o meu desenho do piso tátil que eu vou fazer no piso, tem a ver com o que eu já posso utilizar como referência na edificação sem usar o piso tátil, e quando eu não tenho o piso tátil, eu preciso indicar, fazer o direcionamento das pessoas naquele espaço ali para que elas consigam ter uma referência mínima do local seguro onde elas devem circular. E que lugar é esse? De novo, dinâmica de utilização do espaço. Então, se eu sair, me deparei na porta da edificação e eu vou obter informação lá no balcão de atendimento, se ele está à minha frente, eu vou pegar, vou fazer o direcionamento para o balcão de atendimento. Se é um local onde é obrigatório, onde eu, de acordo com a avaliação que eu faço, eu preciso de dar informação do piso tátil associado com o mapa tátil, tem vídeos aqui no meu canal, piso tátil e mapa tátil, são informações complementares, não vou entrar nisso aqui hoje. Mas eu faço direcionamento para o mapa tátil, aonde aquela pessoa vai conseguir entender os elementos que eu tenho naquele espaço ali, e a informação do mapa tátil vai estar associada à informação do piso tátil, que já vai ter ali junto com o direcionamento a partir daquela posição do mapa tátil. Entendeu? Então, é uma questão de você conseguir enxergar isso, de ter esse tipo de percepção que você não encontra nas normas, você não vai encontrar isso na legislação. Você só vai encontrar esse tipo de raciocínio à medida que você entender que deve ser feito dessa forma, entender como que as pessoas utilizam os espaços na prática e como que você vai utilizar os elementos de acessibilidade para facilitar o acesso das pessoas e a utilização dos espaços das edificações e quando você estiver projetando da mesma forma. Entendeu? Falei assim, muito resumidamente. Então, o que é comum a gente ver e que não seria necessário? Às vezes você vê assim, corredores imensos com o piso tátil lá direcionando o caminho que a pessoa deve fazer. Sendo que não seria obrigatório uma vez que eu já tenho a linha guia como referência. Então, para que serve o piso tátil? Ele serve para dar esse direcionamento quando você tem falta de informação, ou seja, ampliou-lhe, a pessoa não tem referência nenhuma, tá ali perdida. E quando você tem excesso de informação, aí você tem que ir lá e fazer esse direcionamento com o piso tátil, usando os critérios que tem lá na NBR 16537, para largura de sinalização, quando tem mudança de direção, que aí eu já volto para o piso tátil de alerta. Eu tenho que saber que quando eu tenho um desenho de sinalização tátil no piso, um layout, eu tenho que usar o piso tátil de alerta e o piso tátil direcional da mesma cor. Essa cor que vai ser utilizada, ela tem que ser uma cor que vai trazer contraste de luminância com o piso adjacente, porque já entra na questão da percepção da pessoa com deficiência visual, que não é só o cego total, que eu tenho a pessoa com deficiência visual em vários níveis, com vários tipos de dificuldades de visualização, tem pessoa com visão residual. Então, a sinalização, ela não é sinalização tátil, é sinalização visual e tátil, porque muitas pessoas vão perceber ali qual é o caminho que elas devem seguir por meio somente da percepção daquele contraste visual, já vai entender ali qual é o caminho que ela deve seguir, já vai ter uma referência para utilizar aquele espaço ou aquela edificação com autonomia, que é uma premissa da acessibilidade como um todo, ok? Falei assim muito resumidamente, dá pra... Nossa, tem assunto aqui, se eu fosse falar tudo aqui, eu acho que eu vou montar um treinamento só sobre piso tátil, aí eu divulgo para vocês, eu acho que vai ser uma maneira mais eficiente de trabalhar essa informação da sinalização tátil no piso, mas... Para vocês terem
uma noção mais ampla que do tipo de informação que não traz na norma, eu acho que uma visão mais prática seria isso, ok? Vou avançar. Nossa senhora, 8 horas já. Vou avançar, queria terminar hoje, eu acho que já não vai dar. Como obter informações sobre as normas de acessibilidade, descomplicando as normas e de modo prático. Gente, ou você vai lá e estuda tudo e vai buscando informação e construindo esse conhecimento. Foi a maneira como eu fiz, na verdade. Só que eu já estudo isso desde 2016. Então, é impossível? Não, não é impossível. É absolutamente possível. Mas, a partir de ver como foi complicado esse caminho que eu fiz, eu quis trazer exatamente isso que essa pessoa está perguntando. Uma maneira mais descomplicada, uma maneira mais fácil de fazer isso. Então, eu já falei do checklist, que é uma das ferramentas que eu tenho lá no TAG, que é o Treinamento Acessibilidade Garantida, que você vai conseguir fazer exatamente isso aí. Obter informações sobre as normas de acessibilidade, descomplicando as normas de modo prático. Então é o quê? Vou fazer uma avaliação de um estacionamento. Checklist de estacionamento, vejo lá quais são os itens, já vou a campo para poder ir lá e ver o que tem. Ah, não quero ir a campo de cara, não. Deixa eu dar uma olhadinha nesse checklist aqui antes. Vou pegar aqui item a item, vou visitar aqui a norma que está referenciando, vou visitar aqui a legislação que está referenciando, a resolução do CONTRAN que está referenciando, entendeu? Então ele já é embasado, já vem assim mastigado para você só ir lá e aplicar, estudar aquilo especificamente e visitar os referenciais técnicos para você ver de onde que aquela informação veio e ir adquirindo cada vez mais isso para construir. Eu estou me atropelando, deixa eu falar devagar. Conseguir construir essa expertise em acessibilidade para poder atuar com essa informação e ter certeza do que você está fazendo. Então existem métodos, eu tenho o meu método, existem outros profissionais que oferecem os seus métodos também. Eu acho que você deve acompanhar essas pessoas, pegar essa informação, ver aquela que tem uma linguagem que você vai se identificar mais e buscar a informação ou o caminho que eu fiz, da fonte primária lá, estudar tudo, entender como é que é um caminho possível também, tá bom? Me ensina a faturar com isso, gente. E tem como faturar com isso de muitas maneiras. Você pode faturar com isso. Primeiro você tem que ter um respaldo da sua profissão com a sua responsabilidade técnica. Então você tem que ter a sua formação em arquitetura, em engenharia ou em técnico em edificações, design de interiores. Por quê? Na verdade, você consegue atuar, mas em alguns momentos você vai ser exigido a atestar a responsabilidade técnica. Então é basicamente por isso que você precisa já ter alguma formação nessa área. No meu caso, eu sou engenheira, então eu consigo lá emitir uma anotação de responsabilidade técnica para os serviços técnicos que eu faço. Mas existem maneiras que você talvez não precise de atestar isso, por exemplo, oferecendo produtos para acessibilidade, entendeu? Instalações para acessibilidade. Se você tem a formação, claro que vai facilitar muito essa contratação, pelo fato de você ter alguma formação técnica. Mas tem muitas maneiras. Você pode pegar a sua informação, o seu conhecimento e oferecer serviços técnicos em acessibilidade, seja para elaboração de laudo, seja para elaboração de projetos de acessibilidade, consultoria, entendeu? Trazendo as soluções para os clientes, seja no oferecimento de produtos para acessibilidade e serviços de instalação daqueles produtos, que são muitos produtos para tornar espaços acessíveis. E muitos deles, você não precisa ter uma mão de obra assim, muito qualificada, são processos simples. O que é valioso nessa questão de você oferecer serviços de instalação para acessibilidade é você vender a qualidade técnica, que é o que eu vendo aqui na minha empresa. Que é a pessoa saber que se você for lá fazer um tipo de instalação como esse, você vai instalar os elementos ali de acessibilidade da maneira correta, de modo que ela não venha a ter problemas de acessibilidade novamente, que é o que acontece muito, de fazer errado e ter retrabalho, aí vem a fiscalização, vem uma fiscalização, daqui a pouco vem outra fiscalização para falar de outra coisa e vira assim uma situação ruim para os proprietários dos espaços. Então, quando você consegue ser essa pessoa que vai trazer as soluções, os processos de executar algumas coisas são muito simples. Exemplo, a placa tátil, placa de sinalização de ambientes, que eu sempre falo dela aqui, essa aqui, ó.
essa aqui, que é obrigatória para sanitários, banheiros e vestiários. Essa plaquinha aqui, tá vendo? É uma sinalização simples, 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 simples. Para você instalar, tá vendo? Você tira aqui essa proteção aqui, que é adesivada, vai lá e faz a instalação. O que é comum? Que a gente vê, se você sair aí em algum lugar, começar a observar, você vai ver toda hora essas plaquinhas aqui, ó, tá vendo? Ela tem o texto em relevo, então ela tem essa percepção tátil aqui, e ela tem o texto em braille também, tá vendo? O que é comum de você ver? Essas plaquinhas aqui instaladas, pô, na porta do banheiro, do sanitário, tá lá na porta. Só que você não pode instalar essas plaquinhas aqui nas portas dos sanitários. Ela tem o local correto que deve ser instalada, que é do lado ali da maçaneta, na faixa de alcance acessível, que é entre 1,20 e 1,60, a 10 centímetros do alisar. Então tem toda a norma traz na minúcia como que essa placa deve ser instalada. E ela tem que ser instalada dessa maneira por um motivo ligado à vivência PCD, para aquela informação ser efetiva para a pessoa que vai precisar dessa informação aqui. Então, se essa placa aqui está na porta e aquela porta ali está aberta, como que a pessoa vai saber que aquilo está ali? Agora, você tem uma norma que fala onde que tem que ser instalada a placa. Todos os lugares que aquela pessoa chega ali para poder utilizar o sanitário, ela já sabe que está ali, não. O local correto dela é esse aqui, então aqui eu já vou conseguir identificar qual é o sanitário. Porque uma dor de uma pessoa com deficiência visual, eu já escutei isso de algumas pessoas com deficiência visual que eu conheci, é de ir para o banheiro e não saber se está no banheiro certo. Se é o sanitário feminino, se é o sanitário masculino. Então, pensa que constrangimento que é. Por isso que é uma sinalização obrigatória para sanitários, banheiros e vestiários, mas deve ser instalado da maneira correta. Então, se você olha, o que eu faço? Eu vendo plaquinha, eu ofereço essa placa aqui. Eu conheço os fornecedores, eu consigo ter um preço de revenda, que é um preço mais baixo, que você vai conseguir aplicar uma margem para você conseguir faturar também com acessibilidade. E você, além do produto, você oferece o serviço da instalação, você ainda ganha com essa oferta do serviço da instalação e vende que você vai instalar da maneira correta, de acordo com a norma. É mais uma maneira de faturar. E assim como para essa plaquinha aqui, eu tenho sinalização visual, é para degraus de escada, tenho sinalização de pavimento em escadas, tem a sinalização para corrimão, tem um piso tátil. A pessoa perguntou aqui do piso tátil. Você pode ser aquela pessoa que vai vender, oferecer a instalação do piso tátil de acordo com a norma. Então, há muitas maneiras de faturar com acessibilidade. Se você está mergulhado nesse contexto da acessibilidade, as oportunidades aparecerão naturalmente desde que você se proponha a fazer isso, divulgue, se especialize, se capacite. As oportunidades vão aparecer, porque na verdade elas já existem. Elas vão aparecer para você, desde que você se disponha a atuar com isso. Tá bom? O que mais? Não sei. Por que os governos dos estados não padronizam as calçadas de todo o Brasil dentro das normas de acessibilidade? Eu também queria saber essa, gente. Essa é uma resposta que eu não tenho. O que eu sei é que existem padronizações diferentes para cada município, eu acho, né? Eu não sei se tem para cada município, não. O que eu falo é o seguinte. Calçada. Eu tenho uma parte lá na 9050 e na 16537 também, que vai falar de piso tátil para calçada, que vai tratar de como deve ser a questão das calçadas, tanto a sua geometria quanto a sua sinalização, tá? É um referencial técnico nacional. Porém, os setores de regulação urbana dos municípios podem criar padronizações próprias específicas para aquele município. Aqui em BH, por exemplo, eu tenho a padronização de calçada que deve ser utilizada pelos imóveis aqui de Belo Horizonte. Não é assim, eu vou fazer aqui de acordo com a norma, vai estar certo. Se você for denunciado, você pode ser convidado a corrigir a sua calçada para deixá-la de acordo com a padronização do município. E, na verdade, aquele município que vai ser o ente que vai fiscalizar a sua calçada, que vai ver se está tudo ok.
com o qual você pode ter algum tipo de problema. Então, eu sempre recomendo que você busque se existe alguma questão, alguma regulamentação para a calçada no seu município, antes de fazer a reforma ou construir a sua calçada, para você evitar ter algum tipo de problema. Tá? Se não tiver, aí sim, você pode usar as normas como referência e ter um respaldo. Eu fiz aqui porque na norma fala que é para fazer dessa forma. E evita que você tenha algum tipo de situação ou de algum problema com a sua calçada. Mas por que que isso não é padronizado em todo o Brasil? É uma resposta que eu não tenho, porque realmente os padrões são bem diferentes. Aqui em BH eu sei que é de um jeito, se você for no Espírito Santo é outro jeito, diferente também. Lá eu tenho o alerta na borda ali, pertinho do meio-fio, tem que ter uma faixa de alerta. Aqui em BH já não tem. Enfim, é um assunto extenso e eu também não tenho essa resposta, tá? Gente, eu estava querendo eu acho que eu falo demais, acho que esse que é o problema, porque eu queria terminar essa questão das perguntas e respostas hoje e eu já vi que não teve jeito, já passei aqui muito do horário que eu me proponho aqui para essas lives e eu vou me despedindo por aqui, eu vou ficar aqui, ó, qual que é? Faria uma coletânea de dúvidas primeiro, não, dos governos, eu vou parar nessa aqui, ó, governos do estado não padronizam a calçada. Temos mais perguntas para serem respondidas, mas eu acho que da próxima vez eu acho que eu consigo terminar as perguntas aqui, para a gente voltar com os conteúdos de acessibilidade, apesar de que a gente acaba dando conteúdo também, né, gente? Essa parte do pisotage eu achei bem rica, bem interessante, tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu acenar para as pessoas aqui, ó. RC Pereira 34, Osmar Torre 1, sei que a Lamoura entrou, gente, desculpa, eu não tô conseguindo ler, fica tudo emboladinho aqui, não dá pra ler direito. Sheila Matar, Ana 30 Angélica, Papos Visuais, Julian Bonelli e todos os outros que acenaram. Não vou falar o nome de todo mundo, tem muita coisa. Eu vou acenar para todo mundo aqui de volta. Tenham todos um bom dia. Ai, meu Deus. Ai, eu fazendo bobagem aqui no teclado. Nem sei o que eu tô fazendo aqui, meu Deus. Tá vendo? Já vou começar a avacalhar tudo aqui. Gente, espero que vocês tenham gostado. Se esse conteúdo foi interessante para vocês, foi relevante, já me segue, já me indica aí para seus colegas, arquitetos, engenheiros, para juntos aqui a gente conseguir tornar o mundo mais acessível, o mundo das pessoas com deficiência, sem deficiência, com necessidades de acessibilidade, cuja falta de acessibilidade é um problema. E é isso. Um beijo para vocês.